Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. E no vídeo de hoje não poderia ser diferente, estou até aqui com uma camiseta um pouco mais temática, porque iremos falar hoje aqui de uma leitura, uma das minhas últimas leituras, que me surpreendeu de forma tão positiva. E assim, eu comecei lendo, eu tinha visto muitos comentários positivos a respeito desse livro. E quando eu comecei, apesar de ter essas expectativas, ainda assim a história conseguiu me surpreender, superar todas as expectativas e acabou sendo uma leitura muito prazerosa e tão divertida que eu li em apenas 2 dias. Isso mesmo, 2 dias. E nem foi assim, você ficou lendo o dia inteiro e dia seguinte. Não, não foi assim. Eu li em 2 manhãs, um pouquinho mais do que isso, mas assim, não foi que eu passei o dia inteiro lendo sem parar. Mas é que a leitura era tão boa que assim, devorei a história rapidamente. E o livro que estou falando hoje é Quando a Sorte Sangra. E é um livro que eu recebi da D.L. Books. E assim, esse livro, ele conta uma história da... Eu só vou ver o nome aqui porque, assim, todo mundo sabe que a minha memória em relação a nomes é horrível, né? Então eu anotei aqui. A Sable. Acho que é Sable, é Sable. Fala Sable. Que ela é a filha do destino. Então, o que significa? Ela tem meio que o destino dentro dela. Então ela sabe tudo que vai acontecer. Literalmente isso, né? Tudo que ela vai... Tudo que... Como se ela prevesse o futuro, né? Essa é a missão dela. E aí ali no meio da comunidade dela, de bruxas, né? Digamos assim. No meio dessa comunidade, ela é a única, porque só existe um escolhido do destino por vez. Então, ela fica meio que excluída de todo mundo. Todas as outras bruxas excluem ela, não aceitam ela por ela ser quem ela é. Então, assim, ela é meio que renegada, ela fica lá no cantinho, e sem contar que eles são divididos por classes, né? Tipo ar, água, terra. E a líder da comunidade da terra é a avó da Sebre. E ainda assim, nem a comunidade da terra acolhe ela. Então, assim, ela é muito renegada. Ela tá lá, ninguém quer falar com ela, as pessoas têm um pouco de medo dela. E de certo modo é compreensível, afinal, ela sabe o destino de todo mundo, né? O destino ali fica sussurrando coisas pra ela. E começamos o livro, onde vai ter ali, aparece primeiro uma garota, né? Pede pra ler o destino. Aí ela escolhe ali um método mais simples, porque ela pode ler o destino das pessoas de 3 formas. E ninguém escolhe os ossos. Ninguém escolhe essa categoria que é muito mais intensa, muito mais profunda e todo mundo tem muito medo. Então sempre optam ali pelos mais simples, tipo cartas, chá, né, a erva ali do chá. E é isso que essa menina faz, né? Ela fala o destino pra ela, ela fala, olha, você tem uma escolha. Se você ir atrás do determinado rapaz que você gosta, ele vai te fazer muito mal. Então, não vá. Não faça isso que você planeja fazer. E aí até uma escolha, uma coisa interessante, porque a pessoa sabe qual vai ser o destino dela, ela foi alertada, não faça. E ainda assim existem emoções, né? Ela era apaixonada por esse rapaz, mas existem emoções que se sobressaem, né? Que vão um pouco além. E mesmo a pessoa sabendo, olha, tem risco de vida, a pessoa ainda pode escolher seguir esse caminho. E temos esse momento, e temos outros personagens, né? A princípio, ali nessa apresentação, sobre o que é ser filha do destino. Aí aparece um rapaz meio misterioso, ela lê a sorte dele, e ela ainda fica mais, olha, de acordo com a sua sorte, a gente se conhece. A gente tem ali, não se conhece, ou talvez vá se conhecer, né? Mas a nossa vida ali também que ligada, de certo modo. E ele só vai embora, tipo, não. Você já me falou que eu queria saber, então não, eu vou embora. Aí chega um outro rapaz que ela já tinha visto também. E aí esse daí ele é um pouco mais ousado. Como que é o nome dele? É Taurin? É, Taurin.
ele é um pouco mais ousado, dá pra ver que ele é de uma classe, assim, ele não é bruxo, esse rapaz. Ele é de uma classe mais nobre, pelas vestes, né, pelo jeito dele. Ela viu que eles estavam ali na comemoração com amigos dele. E aí, nisso, ele vai lá no estante dela, né? E aí ele escolhe os ossos. Ele quer descobrir o que vai acontecer. E escolhe os ossos pra saber. Que é o método que todo mundo foge, é o método mais intenso, né? Um método que dá medo nas pessoas. Uma coisa, você lê a sua sorte através de cartas, de chá, né? Você toma o chá e forma ali um desenho embaixo da xícara. Outra é você quebrar os ossos, é tipo muito mais profundo. E ele escolhe. Ele, assim, tá meio que levando um pouco na brincadeira, ele tá ali um pouco bêbado, então ele, vou os ossos mesmo. E aí, nisso, a pessoa tem que quebrar o osso. E ele quebra. E o osso começa a sangrar. Literalmente, começa a sair sangue, tipo, muito sangue desse osso. E assim, a Sable, ela fica muito surpresa, né? Porque isso nunca aconteceu. Não é comum que saia osso, ou sangue do osso. Não é comum isso. E aí ela fica um pouco apavorada, ela lê a sorte dele. E ela vê, assim, muitas formas de se terminar. Não, ela vê centenas de possibilidades. Mas em todas, esse Tauren acaba, né, sendo ali desvivido. Então, assim, não importa como, ela vê centenas de formas, mas isso vai acontecer. E é alguém próximo e vai ser muito, muito em breve. A qualquer momento ali, de certo modo, isso pode acontecer. E ela conta isso pra ele, ele fica grato, ele percebe que vai ser real, mas fica um pouco por isso mesmo, ele nega ali o pagamento, ele fala assim, eu prometi dinheiro, mas eu não trouxe, enfim. E aí ela fala, não, tudo bem, acho que devido à sorte que eu li pra você, né, nem mereço um pagamento por isso. E aí ele vai-se embora. Mas aí que a história começa. Ela lê a sorte desse rapaz, o ossinho sangra, e aí no dia seguinte chega pra ela um emissário. E esse emissário tem pra ela um convite para ela ir para o palácio. Por quê? O Tauren, ele é um príncipe. E ele tem que escolher uma noiva nos próximos dias. Vai ter uma competição pelo coração dele. E aí, uma moça de cada setor vai para o palácio. Então, assim, como que funciona? Esse reino, ele é dividido... tem um nome lá que eu não vou me lembrar, mas como se fosse um caracol. É tipo uma concha, sabe? Daqui, eu lembro que uma vez eu estudei isso em fotografia, que falava que tudo na fotografia tinha esse símbolo, tinha uma espiralzinha assim, que é perfeito, alguma coisa assim, mas eu não me recordo agora o nome. Enfim. E aí são divididos por setores. Setor 1, 2, assim por diante, até o 13. O setor 13 seria o das bruxas. Mas as bruxas é renegada por todos os outros setores. Por quê? Todo mundo tem medo das bruxas. Obviamente. É como se todo mundo fosse meio que humano. E as bruxas têm poderes, as bruxas sabem de coisas, elas são um perigo. E assim, né, em qualquer ali sociedade, se tem aquelas pessoas que são muito mais poderosas do que as demais, as pessoas temem. Então, o setor 13 sempre é excluído. E em todas as vezes que um príncipe precisa escolher a sua futura esposa, vai uma moça de cada setor até o 12. Nunca vai alguém do 13. Mas, devido às circunstâncias, o Tauren ter conhecido a Sable e ela ter feito ter descoberto isso pra ele, e ele sabe que sim, a vida dele está correndo perigo, ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele a convida para ir para o palácio, mas não com a ideia de acabar se casando, tendo essa possibilidade de casamento futura, e sim com a ideia de que ela vai se misturar, é o único jeito dele levar ela no palácio, sem ninguém suspeitar. Ela vai se misturar com as demais participantes, ela estará lá e estará cuidando dele. Ele acredita que ela estando lá, estando perto, dando mais tempo para ela, ele possa impedir o que o destino alega ser impossível, porque teve muitas variáveis, né, todas as possibilidades acabou do mesmo jeito, e também descobrir quem seria o responsável por isso.
Então ela vai acabando indo pro palácio, ela acaba aceitando, ela leva com ela a Mira, que ela é do setor ali da água, e também Breccan, e o Breccan, que é um rapaz que é apaixonado por ela. E ele quer ficar com ela. Ele até propõe isso pra ela, de unir irmãos, porque as bruxas, elas não se casam. Então, essa possibilidade de casamento dela com o príncipe, para aquelas que estão muito afim de romance, não existe. Por quê? O casamento é pra vida toda. As bruxas do setor 13, elas unem mãos. O que significa isso? Seria uma espécie ali de casamento que apenas dura 1 ano. Porque eles acreditam que os sentimentos das bruxas apenas durem 1 ano. Isso é tradição das bruxas, assim, inegociável. Então, a bruxa vai lá, ela se une mão com um bruxo e ficam nisso por 1 ano. E depois cada um segue a sua vida. E os filhos? Aí você pergunta. Se eles tiverem filhos, os filhos vão ser acolhidos, né? Vão ser criados não pelos pais, mas sim pela respectiva casa. Ou seja, se foi água, se for fogo, aí eles, né, acabam sendo criados no meio dos seus. Então a possibilidade desse casamento é impossível. E o Breccan, ele está indo para o palácio com ela, para protegê-la, é claro, mas também porque ele quer unir mão com ela. E ela já recusou. Então, assim, ele quer ficar com ela, mas ela já recusou. Então eles vão pro palácio, os 3, e começam ali, né, ela é apresentada, logo de início já fica bem claro, olha, você não tá aqui pelo casamento, você tá aqui pra proteger o príncipe, pra descobrir o que vai acontecer, como impedir, e quem é o responsável. Ela tem essa conversa com o rei, com a rainha, ela até apresentada pro príncipe, né, antes, ela já tinha conhecido ele, mas eles têm momentos antes da competição realmente se iniciar. E aí ela fica lá, né, e acaba se desenrolando a história. Não irei falar spoiler, acredito que já falei demais sobre a história. Mas esse é o resumo ali inicial do que vai acontecer, até de fato tudo se desenrolar. E aí agora, as minhas considerações. O que eu achei? Eu amei muito essa história, como eu já tinha dito. E eu percebi, acho que todo mundo que leu Quando a Sorte Sangra deve ter reparado essa comparação com a seleção. Afinal, uma moça de cada setor, né, vai pro palácio para competir pelo coração do príncipe. E temos uma personagem lá que ela não quer o coração do príncipe, ela tá lá com outros propósitos. Então, assim, a seleção é muito isso, né? 35 garotas, um príncipe, uma mulher que tá lá só pra fugir da vida e ganhar dinheiro. Então, acaba sendo isso que acontece. Não tem como negar a semelhança, eu acredito. Só que, assim, eu sei que possa ter muito essa vibe da seleção, mas a história não tem nada da seleção. Por quê? Quando ela vai para esse palácio, sim, existe essa competição acontecendo, mas é num plano de fundo, mas tão fundo que não chega a ser tão presente. Tipo, claro, hoje eu não posso ver o Tauren porque ele está no encontro. Hoje eu preciso ir cheirar a bebida e a comida dele para ver se não tem veneno, antes do piquenique dele com determinada participante. Tipo isso. Mas não chega a ter toda aquela competição mas tão presente quanto é na seleção. Porque o principal do livro o tempo inteiro temos que salvar a vida do príncipe. E é isso que fica a história inteira. Tem que salvar a vida do príncipe. O que pode acontecer? Tem algum atentado, alguma coisa? Então, assim, esse é o foco principal. E aí acontecem algumas outras coisinhas, né? Mas aí vou deixar você descobrir por conta própria. E além disso, a história é muito bem desenvolvida. Os personagens são riquíssimos. Não apenas a protagonista ou o Tauren, mas também temos um pouco da história dos pais do príncipe, né? Temos ali, então, o rei e a rainha. Temos o irmão dele, que também tem uma história muito legal. A Mira e o Breccan também são muito bem desenvolvidos ao longo da história. E, por sinal, eu adoro muito a Mira. Ela é a minha personagem favorita porque ela controla umas aranhas que constroem roupas. E, assim, roupas magníficas. Então, a pergunta que ficou para Cassie, que é a autora do livro, aonde se consegue essas aranhas? Porque, assim, ela consegue fazer um guarda-roupa inteiro com essas aranhas. E roupas dignas, sabe? De tapete vermelho. Nem tem competição quando se trata em relação às roupas, porque com certeza
a Sabrina é a mais bem vestida do palácio com aquelas aranhas. E acho que toda mulher que lê esse livro vai querer saber onde se consegue essas aranhas, porque são fabulosas. Mas enfim, voltando à história. Os personagens são bem desenvolvidos. E aí, se você tá pensando, tá, então o livro inteiro vai ser como salvar o príncipe? Não. Por quê? Durante essa trajetória de salvar o príncipe, a Sabrina, a protagonista, ela acaba descobrindo coisas sobre a própria história e as bruxas. E como tudo está interligado. Como o destino trama a favor de determinadas circunstâncias. E que ele sempre esteve ali, guiando todo mundo muito antes dela nascer. E ele sempre estará ali, nessa trama, né? Essa trama do destino. E que muitas coisas que acontecem, apesar de parecerem erradas, inadequadas, sempre foi o propósito do destino. Então eu vou deixar vocês com essa reflexão. Eu apenas queria terminar esse vídeo falando, só leiam. Quando a Sorte Sangra é um livro da, tive o sobrenome dela, Cassie L. Bundt. E ela é uma autora fabulosa. Já vi que tem sequência, apesar da história. Eu gostei muito disso, inclusive. A história da Quando a Sorte Sangra, da Sabrina, é finalizada nesse livro. Já percebi isso lá no final, deixo isso bem claro. Então essa história é finalizada no livro Quando a Sorte Sangra. Mas aí teremos uma continuação ali do futuro, né? De outro personagem vai ser o protagonista. Isso é muito legal, eu gosto muito disso, porque a gente não fica... O que acontece muito nesses livros de fantasias é que você começa a ler a história e ela começa a ficar muito boa, e aí para e você precisa esperar um pouco para a próxima. Apesar da sequência já estar disponível para leitura, eu ainda não consegui ler, mas irei ler sim, com certeza, porque esse livro é fabuloso. Mas então a gente tem essa expectativa de que este livro começa uma história, ela é muito bem desenvolvida, o que é difícil, porque livros de fantasia, quando você começa a ler, é um pouco entediante, porque está te apresentando um novo mundo, um novo cenário, e costuma ficar isso um livro e meio, né? Mas não, esse livro não, ele é um livro, que eu acho umas 300 páginas, um pouco mais, se eu não me engano. Ele tem um início, que já apresenta tudo, não fica entediante por muito tempo. Não é que entediante, mas assim, parado por estar apresentando tudo, né? Não fica esse efeito por muito tempo. Aí ele começa a ser muito bem desenvolvido, então a gente tem um meio da história que é fantástico. E tudo se encaminha para o final de forma assim fabulosa, muito bem escrita e muito bem elaborada. E aí esse livro, você vai ter ele desperta em você muitas emoções, vai ficar feliz, você vai ficar com medo, você vai ficar apavorado pela personagem, mas você vai dar pulos de alegria. E assim, esse livro vale muito, muito, muito a pena ser lido. E eu só digo isso, ele superou todas as minhas expectativas. Eu já estava com altas expectativas com esse livro, que poderia ter estragado tudo. Eu fiz muitos comentários bons, e aí eu decidi lê-lo. E aí fica nisso, né? Porque acontece muito você ver muitas pessoas falando bem, a sua expectativa começa a ir lá em cima. E você vê aquele determinado conteúdo, e ele é bom. Mas pelas suas expectativas estarem altas, o livro não chega a ser tão bom. Mas esse livro não. Mesmo ela estando alta, ele ainda assim conseguiu superar e trazer... Sim, foi tão bom ler esse livro, que eu estou muito ansiosa para o próximo. Só digo isso, a leitura é fabulosa, a Cassie está de parabéns, porque assim, é mágico, é incrível, e eu tenho certeza que quando você começar a ler, você vai entender isso que eu estou dizendo. E só leiam, vale muito a pena, cada momento de leitura é magnífico. E eu acho que a prova disso é que eu consegui terminar o livro em 2 dias, né? Tipo, 2 dias. A minha vida tá muito corrida, eu não tenho tanto tempo assim pra ler. Mas ainda assim, o livro foi tão bom que eu não fiquei enrolando a leitura. Eu li rapidamente. Então, assim, leiam. E o vídeo de hoje é isso. Então, leiam Quando a Sorte Sangra. E até o próximo vídeo. Tchau!